Na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11. Hebreus 11, eu quero ler com você o versículo de número 1. Um texto muito conhecido no nosso meio. Hebreus 11, versículo de número 1. A palavra do Senhor nos diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Irmãos, nós estamos caminhando para mais um processo eleitoral no nosso país. E o que nós observamos, olhando para a situação dos nossos dias, se eu posso traçar pelo menos aquilo que eu observo pelas mídias, pelo que a gente observa de propaganda política que já tem chegado até nós, a gente vai vendo que há um contexto de uma expectativa que a gente não percebe preenchimento, ou de entender que não, as coisas de fato vão melhorar bastante, ou um pouco, ou vão melhorar daqui a algum tempo. Quando nós ampliamos essa visão para o nosso tempo no planeta, nós vamos observando, irmãos, um tempo de muita intolerância, de extremismos, de gente cada vez mais querendo mostrar pela força aquilo que acredita ou aquilo que quer viver. Para que os irmãos tenham um exemplo, recebi um vídeo de um grupo de cristãos fazendo um culto ao ar livre nos Estados Unidos. E enquanto havia um grupo atrás de músicos, um pregador falava num púlpito para um grupo de pessoas e duas mulheres, uma filmando, tirando fotos, e a outra cada vez mais dando gritos, entrava na frente do pregador e gesticulando, agachando, fazendo danças, para que mostrasse para ele o quanto ela desprezava aquela palavra que estava sendo pregada, e fazendo declarações desse tipo de intolerância, ao contrário, dizendo que eles são intolerantes, mas ela estava ali para interromper aquele culto. E ao observar esse vídeo, que foi publicado por um humorista famoso do nosso país, não foi por igrejas, esse humorista faz a seguinte pergunta: se fosse o contrário, se fosse um movimento de teor ideológico pró-homossexualismo, se alguns crentes chegassem ali e colocassem algum tipo de questão, se não haveria todo um rebuliço na mídia dizendo que aquilo era algo de intolerância. Mas como aquele grupo não falou nada, simplesmente continuou o culto. Num certo momento o grupo começou apenas a cantar um louvor ao Senhor. Isso não é trazido à tona, pelo menos quando nós pensamos. Mas um humorista, alguém que, embora tenha até um passado distante de frequentador de igreja e hoje se confessa distante de tudo isso, colocou isso na mídia para que as pessoas pudessem pensar um pouquinho. Quando falamos de política, nós pensamos muitas vezes se é esse ou aquele candidato que nós colocarmos no poder através do nosso voto vai trazer algum tipo de realidade melhor para nós. Aonde que nós queremos chegar, irmãos, à luz desse texto? Nós, observando os nossos dias, de alguma maneira, nós percebemos o que está ao nosso redor, nós observamos a realidade que nos cerca, e eu e você, naturalmente, vamos procurar segurança em alguma coisa. Vamos procurar alguma coisa que nos dê a condição de ter esperança, uma expectativa de dias melhores à frente. E quando nós observamos, nós vemos que podemos buscar tal segurança em pessoas,
podemos buscar essa segurança em nós mesmos, nos cercando de mais capacitação, juntando dinheiro, procurando evitar certas companhias, agindo de acordo com o nosso conhecimento. Procuramos também adquirir algum tipo de segurança em situações que a gente talvez nem domine tanto, mas que pode ser uma válvula de escape. Gente que vai se associar com outros, vai ter sua segurança a partir de alguns acordos. E podemos também, irmãos, buscar segurança em alguém que coloca para nós que essa segurança nos foi dada através de seu Filho Jesus Cristo. Quando pensamos na expressão fé, nós estamos falando disso. Tem gente que tem fé nas pessoas. É o meu candidato, é a minha ideologia, é a minha visão. Tem gente que tem fé em alguma coisa que ele não sabe o que é e nem sabe dizer, mas ele acredita. E alguns dizem que isso é fé na fé. Vai acontecer alguma coisa que vai melhorar. Mas será que é essa fé que a Bíblia traz para que nós venhamos a ter? E o texto de Hebreus, irmãos, ele vai nos ajudar a observar que quando nós expressamos que temos fé em Jesus Cristo, no Senhor, essa fé é diferente de todo tipo de fé que você vê por aí. E mais ainda, ela não é só diferente no sentido de algo que nós cremos, mas ela é apoiada em fatos, na encarnação de Cristo, na sua obra no nosso meio. Ela é apoiada na história, todos os crentes que vieram antes de nós, e ela é apoiada, irmãos, na palavra do Senhor que nos ensina cada dia e nos conta o que aconteceu e o que tem acontecido e o que está para acontecer. E a partir disso, então, nós podemos ter convicção, nós podemos ter confiança, nós podemos entender que, de fato, a gente tem uma fé que está pautada não em nós, não naquilo que eu posso, no meu braço, mas naquilo que é obra do Senhor, naquilo que Ele tem para cada um de nós. O livro de Hebreus, irmãos, foi escrito para um grupo de crentes que passava por um tempo muito difícil. Era um tempo semelhante ao nosso, em que as pessoas estavam vendo um império opressor, o Império Romano. Os crentes eram perseguidos por conta daquilo que eles professavam como sua matéria realmente de confiança. Havia uma grande incerteza no meio dos cristãos sobre o que seria o dia de amanhã. Afinal de contas, eles poderiam ser acusados, eles poderiam ser intimidados, eles poderiam de uma hora para outra ser condenados e morrerem por conta daquilo que professavam. E nos nossos dias, a gente não vive na nossa nação essa realidade ainda, mas se você olha para o mundo, você está de frente com o panorama de que o cristianismo está cada vez mais sendo acuado, empurrado. Você olha para países que eram predominantemente cristãos até algum tempo atrás. E o que você vê hoje é uma realidade de líderes cristãos que dizem que o cristianismo não pode mais ser divulgado, falado, não pode mais ser defendido como era. Olhamos para a Europa dos nossos dias, irmãos, e vemos cada vez mais um abandono da fé cristã. E isso vem aos poucos, entrando na nossa cultura e nos nossos costumes. A carta aos Hebreus, então, irmãos, ela vai mostrar para aquele povo a superioridade de Jesus Cristo a todo tipo de rito, a todo tipo de situação que os hebreus conheciam da antiga aliança, do Antigo Testamento. Se você for ler a carta com calma, você vai ver que tudo que Hebreus vai trazendo é Cristo é superior. Cristo é superior aos anjos, à crença dos mensageiros do Senhor. Então Hebreus vai dizer, olha, em Cristo a mensagem do Senhor é completa, é plena e ela é entre nós.
Cristo é superior a Moisés, que era o grande profeta, o grande líder, a pessoa respeitada no meio de Israel. E Hebreus vai dizer, Moisés tem o nosso respeito, ele trouxe a palavra do Senhor, mas Cristo é o cumprimento de tudo aquilo que Moisés veio anunciar. Então olhe para Cristo. Hebreus ainda vai dizer que Cristo é superior, irmãos, a todo tipo de rito que foi iniciado em Israel pelos levitas, filhos de Arão. Ou seja, todo o culto do Antigo Testamento, todo o sacrifício de animais, todo tipo de tentativa de se chegar até o perdão do Senhor, em Cristo isso é cumprido. Se nós queremos o perdão, queremos paz com Deus, se queremos andar dentro de uma visão de entender, somos aceitos pelo Senhor, é em Cristo que isso é possível. Nós não somos aceitos pelo Senhor, pelos nossos ritos, pela quantidade ou horas que nós fazemos de oração, não somos aceitos pelas ofertas que nós damos. Tudo isso faz parte dos nossos cultos, mas não é o principal. É em Cristo e somente na pessoa de Cristo que eu tenho aceitação diante de Deus. Cristo é superior, irmãos, a todo ministério sacerdotal. Tudo aquilo que você pensa em ser abençoador, em estar diante da sua família, sendo bênção para eles, é em Jesus que você vai conseguir isso. Não é pelos seus méritos, não é pelo seu saber, não é por aquilo que você tem, mas somente na pessoa de Cristo. Irmãos, a carta vai trazer um chamado, então, aquelas pessoas de fato possam perseverar com a fé em Jesus Cristo. E é interessante você pensar que o versículo que nós lemos, ele é uma chave, ele é o início de uma descrição de grandes nomes que precederam aqueles hebreus que liam a carta quando recebem, e a chave é, todos aqueles chamados heróis da fé, eles só conseguiram êxito, eles só tiveram seus nomes registrados nessa carta, porque eles entenderam que tudo que vivenciaram era uma sombra, mas a realidade de Cristo Jesus viria para ser plena e cabal para o ministério da fé. Se você continuar lendo o capítulo 11, você vai ver os exemplos que o escritor dá aí. Abel, você vai ver Abraão, você vai ver Moisés, você vai ver Noé, e você vai ver Isaac, e no final ele diz assim, ainda há muitos outros que eu poderia citar, mas todos eles obtiveram justificação, obtiveram sucesso na sua caminhada, porque eles entendiam que o Messias viria, e o Messias é Cristo Jesus. E nós, irmãos? Nós temos que olhar para trás, porque Jesus já veio. Nós precisamos ter a convicção, nesse mundo que nós estamos, que Jesus é aquele que cumpre todo o ministério para que eu e você possamos nos apresentar diante do Senhor. Que Jesus, irmãos, não é uma história contada e inventada por alguém, mas é a realidade no tempo, é a realidade num lugar, é a realidade nesse nosso planeta. Nós não podemos perder de vista, irmãos, a obra de Cristo. E diante disso eu quero afirmar 3 questões que você vai ver nesse versículo que nós lemos. A primeira delas, irmãos, é que fé é uma convicção. O texto diz, fé é a certeza. Não é algo que eu faço conjecturações, não é algo que eu fico imaginando, será, como é que foi, como é que vai ser, mas fé é de fato entender, Jesus veio a esse mundo, Jesus realizou a obra, e porque ele realizou essa obra, eu me agarro nele, entendendo que isso é histórico, isso é geográfico, tem provas para todo tipo de questionamento que se quiser ter, mas eu creio, isso é a minha fé. Há um contraste com o desespero ou a desesperança vigente. Será que se aquele camarada foi eleito, tudo vai mudar? Pode ser. Mas independente de mudar ou não, eu creio e a minha esperança está que independentemente de quem estiver no Palácio do Planalto, no Palácio da Liberdade, quem estiver numa situação de legislador, independentemente dos nomes que estiverem ali,
O meu Senhor não só governa todas as coisas, como Ele é fiel, daí vem fidelidade, daí vem fé. Ele é fiel para me guardar e me levar adiante na missão que eu tenho nessa terra. Irmãos, conviver com isso não é algo simples, mas envolve cada dia conhecer a obra de Cristo, ver que aqueles que confiaram nele não foram decepcionados. É isso que o texto vai continuar dizendo depois, quando descreve vários nomes. É uma certeza, é uma convicção. O cristão dos nossos dias, irmãos, tem se apoiado muitas vezes não em Cristo Jesus, na sua obra definitiva, mas muitas vezes ele tem buscado em Cristo Jesus praticamente um sentido de um amuleto. Alguém que eu corro na hora do aperto. Alguém que eu oro agora que vem as eleições. Senhor, ajuda que aquele homem seja eleito, que se ele não for... Mas será que é isso que nós devemos ter? O cristão, irmão, ele tem que ser aquele que sabe que mesmo que as coisas não estejam caminhando para o lado que eu imagino que sejam melhores, tudo está debaixo do propósito do Senhor. E nesse propósito, cada vez mais, Jesus caminha comigo e não me abandona jamais. Essa é a primeira afirmação, irmãos. A fé é uma convicção. Não é fé na fé. Não é dizer como muitos dizem por aí, se Deus quiser. Mas na realidade não faz sentido essa expressão. Ela não está no coração. Ela não está na realidade. Ela não está na obediência de dizer se Deus quiser, ou seja, se Ele quiser para cá, é para cá que eu vou. Se Ele quiser para cá, é para cá que eu vou. Independente de quem Ele quiser colocar lá, eu estarei firme diante dEle, porque é Ele quem vai me guardar e não sou eu que sou o poderoso. Fé é uma convicção. Você tem tido essa fé na sua vida, meu irmão? Ao acordar pela manhã, estando nublado, chuvoso, estando aquele sol maravilhoso, quente, você se levanta entendendo que Deus vai governar todo o seu dia? Você se levanta entendendo que Deus vai te levar para o seu trabalho, para a sua escola, e Deus vai estar com você em cada situação? Você tem essa convicção no seu coração? A segunda afirmativa, meu irmão, continuando no texto, é que a fé é uma convicção mesmo diante da falta de visão. Há um discípulo famoso do Senhor, Tomé, que na sua declaração diante da palavra de ressurreição de Cristo, ele disse: se eu não colocar as mãos para tocar nas mãos dele, se eu realmente não puder ter uma prova que seja verdadeira, não posso crer. Os Tomés dos nossos dias, irmãos, estão aí. Querem desqualificar a palavra de Deus dos nossos dias. Querem colocar, olha, isso aqui é matéria de fé, isso aqui é matéria de razão, isso aqui é prática. Fazem uma segmentação da vida. Mas o escritor aos Hebreus, ele diz assim: fé é a certeza de coisas que se esperam. Ainda não estamos vendo, mas eu tenho a clara certeza de que vai acontecer. Fé, nesse sentido, irmãos, é entender que Deus vai agindo nas nossas vidas, vai agindo na história, e ainda que eu não compreenda milimetricamente o que está acontecendo, eu tenho a certeza no meu coração de que Deus não está me colocando nesse mundo de uma forma aleatória. Deus tem um propósito muito claro para mim. Mas eu sei qual é esse propósito? Eu sei de maneira macro. Deus me colocou nesse mundo para ser bênção, para ser salvo, para ser luz. Eu sou sal e luz dessa terra, é o que diz o Senhor Jesus no Evangelho de Mateus. Mas eu não sei, no micro, hoje, o que eu estou passando, qual é o propósito de Deus nesse momento, nessa situação? Qual é o propósito de Deus nessa doença que talvez eu esteja passando? Eu não sei qual é o propósito de Deus agora que surgiu uma gravidez e eu no meu casamento não estou preparado para o que vem.
Mas a realidade é que se eu tenho fé no meu coração, se eu me encontrei com Cristo, e isso realmente faz diferença na minha vida, ainda que eu não saiba o que vai ser o amanhã, o mais perto, eu sei que Deus vai estar comigo, me dirigindo em tudo isso. Deus vai estar caminhando comigo naquelas situações que eu acho, pronto, agora fugiu tudo do controle. Estava com tudo contadinho, as prestações já seriam pagas, mas agora surgiu o imprevisto. Eu preciso me lembrar que o meu Deus não existe imprevisto para Ele. Para o meu Deus não existe nada que seja uma pegadinha, alguma coisa que vai de repente encontrá-lo desprevenido. Irmãos, o crente, ele precisa ter a convicção que não importa o que venha na estrada, ele precisa continuar caminhando, ele precisa continuar remando, ele precisa continuar acelerando, porque Deus está dirigindo todas as coisas. E ainda que eu não veja, ou eu veja de uma forma diferente daquela que eu almejo, eu sei como crente que Jesus tem um final que vai glorificá-lo e que vai trazer o bem para mim. Às vezes, irmãos, nós por limitação, às vezes nós transparecemos uma mensagem de que o crente nasceu para sofrer. Isso não é verdade. O crente, chamado crente, ele nasceu para ser mais que vencedor. A grande questão é a confusão que tem sido feita, porque muitos querem ser mais que vencedor nas coisas dessa vida. Isso não está na palavra. Querem ser mais que vencedor apenas nas situações que ele gosta. Isso não está na palavra. Quando nós entendemos que somos chamados para ser mais que vencedores, irmãos, é cumprindo o propósito do Senhor, Ele se agradando de nós, e Ele vai inocular na minha vida satisfação, plenitude, alegria, a despeito daquilo que me acompanha. Nós não sabemos, irmãos, o que vem, mas a realidade é, seja o que vier, quem está comigo é muito maior do que qualquer situação. Você tem esse tipo de fé, meu irmão? Você tem a convicção que você jamais anda sozinho? Mais ainda, que você está sempre com a maioria, porque Deus é a maioria sempre. Mas há uma terceira convicção, uma terceira questão, que essa fé, irmãos, ela vem de Deus, é dada por Deus. E isso é o mais bonito da questão da fé genuína, porque se eu fosse perguntar para você, e se eu fosse perguntar para o meu coração, eu tenho essa fé? Se eu estiver num momento bom da minha vida, meu irmão, eu saio pulando daqui, e eu tenho fé, e vamos que vamos, e nada vai nos separar, e vamos. Mas se eu, ao contrário, estou num momento difícil, se eu passo por lutas, aí eu vou dizer, não dá. Sabe o que significa isso, irmãos? É uma visão errada que muitos crentes têm adquirido, de que o crescimento na fé depende deles próprios apenas. De que viver uma experiência de fé é como as pessoas que creem em um arbítrio livre, ou seja, depende de mim, a hora que eu quiser, na hora que eu me envolver. Mas a visão correta de fé é aquela que você aprende lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 8 em diante, que diz assim: ora, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. E quando você pensar na palavrinha dom, lembre-se que é um presente que Deus te dá. Deus, irmãos, Ele olha para nós e sabe que nós somos finitos, que nós somos fracos. Deus olha para a minha vida, irmãos, e sabe que eu não tenho a menor condição de vencer os gigantes que se apresentam diante de mim. Mas Deus me dá o presente de crer nele e entender que é Ele quem guerreia as minhas lutas e vence as minhas batalhas. O presente que Deus me dá, irmãos, não é de me tornar um gigante e dizer, vai. Deus me dá um presente de enxergar quem é o gigante e dizer, veja como eu trato disso para você.
O Salmo 23, Davi tem essa contemplação e ele vê o Senhor preparando uma mesa, dizendo: Davi, come enquanto eu destruo os teus adversários. Irmãos, essa fé que eu e você precisamos buscar do Senhor. Ela não é uma fé, irmãos, como os heróis que você vê na lista de Hebreus. Nenhum deles, meu irmão, minha irmã, foi destacado como sendo um homem que não tivesse pecado, que não tivesse suas lutas, que não tivesse os seus momentos de desânimo, que não passasse por um momento em que ele olhasse para o céu e falava: puxa vida, não vem sol dia nenhum. A fé daqueles homens foi ser aqueles que viam o Senhor. E é isso que Deus quer de mim e de você, irmão. Não que você seja um gigante, não que você seja um santarrão, que as pessoas tenham que olhar para você e ver um vidro todo limpinho, sem nenhuma marquinha. Não que você tenha que parecer mais do que você é, às vezes usando máscaras. Deus te vê como você tem as suas lutas. E Deus te ama assim. Deus não quer da nossa igreja, irmãos, homens e mulheres que vestem uma capa, no sentido de mascararem as suas dores. O que Deus quer de mim, quer de você, que nós sejamos homens e mulheres convictos nele. E podendo dizer de peito aberto: Senhor, o meu pecado eu trago e coloco no teu altar. Porque a tua palavra me lembra que o Senhor me aceita como eu sou. Embora o Senhor vá me transformando a cada dia, de glória em glória, para ser mais parecido com teu Filho Jesus. Quantos de nós, irmãos, temos carregado um peso que não era para carregar? Quantos de nós, irmãos, às vezes queremos aparentar para os outros uma figura que nós não somos? E o fato é, quantos de nós têm lutado apenas com seus braços, com as suas pernas, e quando se cansam, encontram uma religiosidade frustrada? O que o Senhor requer de nós, irmãos, não é que a gente venha aqui, se coloque na frente da igreja e diz: irmãos, eu estou arrebentando. Mas o que o Senhor requer de nós é que a gente possa dizer: Deus, sou totalmente dependente. E obrigado, porque o Senhor guerreia as minhas guerras. Queria te dizer, meu irmão, que você tem à sua disposição todos os dias a mão do Senhor estendida para você. Gostaria de te declarar, meu irmão, que a fé, ela é uma convicção. É uma certeza. É uma convicção mesmo diante das coisas que eu não estou vendo. E isso é o significado de fé. É uma realidade que talvez eu não compreenda, mas eu sei que Deus está agindo e dirigindo todas as coisas. Mas essa fé, meu irmão, ela não é só eu crer em Deus, mas eu saber que Deus mesmo me dá a graça de poder crer. É dada por Ele. Diante dessa palavra, o que o Senhor, irmãos, requer de nós ou coloca para nós nessa manhã? Você deve orar pedindo a Deus para que Ele, o Senhor, te ajude na falta de fé. Um homem se aproxima de Jesus certa vez buscando um milagre. E Jesus diz para ele: se você crê, e a palavra dele é: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Ele acha a chave. Orar por fé, meus irmãos. Orar para que Deus nos renove a cada dia. Orar para que a igreja nossa seja um ambiente de fé e não um ambiente de reclamação. Um ambiente de fé e não um ambiente de murmuração. Um ambiente de fé e não um ambiente de observação. Viver a fé. Conhecer mais de Jesus, irmãos, e saber que na sua obra, eu e você, somos a cada dia contemplados. Algumas pessoas às vezes comentam conosco algumas bênçãos que recebem. E essas pessoas dizem assim: pastor, não sei, mas a visão que eu tenho é que aquela hora, em determinado momento, Deus estava me carregando no colo.
porque eu não sabia nem o que estava acontecendo. Mas, irmãos, essa é de fato a realidade. Muitas vezes, nós achamos que é só no nosso conhecimento que as coisas vêm. Não é. É na nossa experiência com Deus. É na nossa caminhada de fé. E eu queria orar com você, queria te pedir que você baixasse um pouco sua cabeça. Às vezes, irmãos, nós estamos dando mais valor à corrida política do que à nossa vida com Cristo. Não deixe que a ideologia, as palavras de um candidato ou de alguém que ama tal candidato, candidata, não deixe que isso te roube da presença de Deus. Ore. Não deixe, irmãos, que as ameaças, os medos, as loucuras que nós estamos presenciando nesses nossos dias te roubem da presença de Deus. Ore. Conheça a obra de Cristo. Ela é a raiz, mas ela também é o fruto. No final das contas, tudo vai chegar nele, em Cristo. E não deixe que esse momento que você talvez esteja passando, de dificuldade, de angústia, te roube da presença de Cristo. Ele está do teu lado. E ainda que você não veja, Ele está olhando e está te capacitando a caminhar. Senhor nosso Deus, obrigado por esse momento, Pai, de culto, de cantarmos louvores a Ti, Senhor, de devolvermos ao Senhor nossos dízimos, de ofertarmos a Tua casa. Obrigado por esse momento, ó Deus, de olhar a Tua palavra e ver, ó Deus, o quanto ela é poderosa e grandiosa diante de nós. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida de cada irmão, cada irmã que está aqui nessa hora. Ó Deus, a realidade particular muitas vezes nos tira, ó Deus, do prumo, nos abala, nos atormenta, nos amedronta, e eu quero te pedir nessa hora, Deus, em nome de Jesus, toda a situação que nós estejamos passando, Senhor, dá-nos a visão de que o Senhor está conosco no meio disso. E não só a visão, ó Deus, no nível do entendimento, mas a visão, ó Pai, no nível da confiança, de saber que o Senhor nos conduz, o Senhor nos cuida, o Senhor, ó Deus, nos refrigera, o Senhor nos acalma e o Senhor nos cede poder, ó Deus, para andarmos no meio desse mundo. Senhor, fortalece o teu servo, a tua serva aqui nessa hora, Pai. Diante dos medos, ó Deus, das dificuldades, Senhor, que nós possamos olhar e entender que o Senhor não nos abandonou. Muito pelo contrário, o Senhor está nos passando, às vezes, pelo fogo para nos moldar e nos fazer melhores do que estávamos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa a nossa igreja para que seja um lugar de fé. Um lugar, ó Deus, onde nós oramos uns pelos outros, nós abençoamos uns aos outros. E, ó Deus, antes de questionarmos, murmurarmos, ó Deus, levantar às vezes inquietações, Senhor, que nós sejamos os primeiros a dizer, vamos orar por isso. Vamos colocar isso diante do nosso Senhor. Vamos buscar as providências do Senhor Jesus. Deus, faz dessa igreja a cada dia, Pai, um povo que crê no Teu nome, Senhor. E, ó Deus, a despeito da ideologia vigente no nosso país, que nós nos lembremos que acima de tudo e de todos está o Teu nome, Pai. Ó Deus, acima das eleições está o Teu nome. Acima, Deus, de toda perseguição, ó Pai, está o Teu poderoso nome. E, ó Deus, que em nome de Jesus, crendo no Senhor, nós continuemos a nossa caminhada diária de trabalho, de estudo, de relacionamentos, tudo isso, ó Deus, buscando, ó Pai, engrandecer o Teu nome acima de todas as coisas. Sabendo que o nosso bem, ó Deus, o retorno, sabendo, ó Deus, que é nosso livramento, ó Pai, o bem-estar, a graça, a alegria, tudo isso vem, ó Deus, de acordo com o Senhor agindo em nós. Abençoa os Teus servos aqui. Abençoa a nossa igreja. E abençoa a nossa nação também, ó Deus.
Que a mensagem do Evangelho, ó Deus, se levante poderosamente nessa nação. Que, ó Deus, ainda haja salvação, ó Deus, para muitos nesse país. Que a igreja do Senhor continue, ó Deus, pregando, proclamando o Evangelho. Ó Deus, essa é a nossa oração, com gratidão no nosso coração, em nome de Jesus. Amém.